Presidente, a gente começa a ver aqui nesta comissão o desespero de alguns parlamentares na tentativa de colar uma narrativa mentirosa. E a gente percebe isso desde as primeiras intervenções, eles tentam colar uma narrativa. Eles tentam excluir, na verdade, um governo que teve uma participação direta com toda a roubalheira que nós estamos acompanhando neste momento. Nós estamos hoje aqui, nesta manhã, até agora já à tarde, ouvindo um senhor que foi diretor de benefícios no governo de Bolsonaro, que foi presidente do INSS no governo do então presidente Bolsonaro e que foi ministro da Previdência do então governo do ex-presidente Bolsonaro. E eu nem vou fazer perguntas a ele, porque a gente viu aqui claramente, não responde ou às vezes fala o que não falou lá atrás, uma verdadeira confusão. Eu vou aos fatos. Veja, quando da presença e permanência do senhor Oliveira, seja como diretor, e aí eu quero pedir aqui ao colega que me coloque aqui no telão, seja como diretor ou como presidente do INSS ou como ministro da Previdência, os números não mentem, os números estão aí apresentados. As instituições hoje que estão sendo investigadas pela Polícia Federal, estão sendo investigadas pela operação sem desconto, diga-se de passagem, solicitada e defendida pelo governo do presidente Lula, todas elas, a maioria absoluta, os acordos, os ACTs, eles foram firmados no governo do ex-presidente Bolsonaro, a maioria deles, inclusive quase 3 bilhões de reais de descontos fraudulentos, são resultados de ACTs firmadas nesse período. A Conafé, que está aqui sendo apresentada, o depoente colocou ali tentando se eximir de alguma relação com a Conafé. A gente viu aqui, quando ele tenta se eximir, a gente vê claramente a relação de pessoas do seu ambiente pessoal. Não é do ambiente profissional, do seu ambiente pessoal, que pagava suas contas pessoais, tendo relação financeira com integrantes também da Conafé, que movimentou 809 milhões de reais. Nós temos aqui a AMBEC, 500 milhões de reais, a Copab, 337 milhões de reais, a Amar Brasil, que chegou a fazer doações para integrantes do governo do ex-presidente Bolsonaro, 325 milhões de reais, a Anaspub, 267 milhões de reais, a APS, 255 milhões de reais, a CAAP, 251 milhões de reais. Nós temos uma instituição que houve uma transformação, a ABRAPS se transformou em ANAPS, e a ABRAPS foi, na verdade, descredenciada. Ela é descredenciada lá em 2019 ainda, e depois ela é reposta com um outro nome, mas o mesmo CNPJ, que neste momento estava o senhor Oliveira como diretor de benefícios lá do INSS. Foi durante a gestão dele que houve a transformação dessa entidade. E aí, nós vamos aqui vendo ao longo do seu depoimento, as relações são relações duvidosas. Veja, ele quando falou da Oriente, da empresa no qual ele é sócio, ele até disse que não lembrava. E aí um outro fato, agora há pouco ele acabou de dizer, porque disse lá atrás que em relação a Fayard, ele não tinha nenhuma relação com a Fayard, não era sócio, e acabou de dizer que foi sócio até 2022. Uma informação que ele negou lá atrás, voltou agora de fato a admitir. E em toda a investigação que está ocorrendo no âmbito da Polícia Federal, deixa claro o indício de relação dessa empresa a partir desses vários vínculos com a Conafé. É uma investigação de fato da Polícia Federal. A investigação da Polícia Civil, no depoimento feito pelo senhor Bruno Deitos, ele diz o seguinte, que a empresa na qual ele representava, que era a Premier Recursos Humanos, fez convênio com a Conafé. E aí, senhor Oliveira, ele fala de 2021, quando o senhor era diretor lá da diretoria de benefícios. Ele afirma no depoimento da Polícia Civil, aqui
senadora Leila, em Brasília. Ele diz claramente que os diretores recebiam vantagens financeiras e que essas vantagens financeiras se davam exatamente para que houvesse, na verdade, a alteração de dados. O senhor colocou em um dos momentos de sua fala que não houve, por exemplo, venda de dados. Ele diz no depoimento à Polícia Civil que teve acesso a um arquivo digital de 28,7 mil fichas de assinaturas coletadas, depois de dizer que os diretores recebiam vantagens indevidas. É um depoimento que é feito na Polícia Civil. São os depoimentos que estão, na verdade, em curso na Polícia Federal. E aí vem mais uma outra situação. Quando vocês falam aqui, vários depoimentos, eles colocando aqui na exposição da medida provisória. Bom, gente, só quem não entende regimento, só quem não entende processo legislativo. Nós não votamos a medida provisória, nós votamos um PLV, e é bom lembrar. No PLV foi revogada a exigência acerca da revalidação. Ela flexibilizou, ela abriu a porta, ela escancarou as portas para o que a gente está acompanhando agora. Se houvesse um rigor maior na fiscalização, senadora Soraya, nós não estávamos acompanhando o que nós acompanhamos a posterior. Aí pegou, aumentou um gráfico em relação a desconto no ano de 2023, claro. PLV flexibilizando, a CTs à torta e à direita a rodo, passando no governo do então presidente Bolsonaro, ou seja, o tapete vermelho, as condições foram dadas para a roubalheira que nós estamos acompanhando e que hoje está tendo verdadeiro rigor da investigação por parte da Polícia Federal. E aí, ele também diz que não conhecia as adesões em bloco. 2021 e 2022, depois ele admitiu lá na frente. Nós tivemos aí pelo menos uma adesão em bloco de mais de 30 mil associados de uma só vez. Presidente, eu quero finalizar aqui a minha fala colocando que o senhor Oliveira, do início da sua apresentação até o final, porque logo de cara ele disse que tinha saído do serviço público desde 2023, não foi. Estava aqui, inclusive no gabinete de alguns parlamentares, notadamente, com frequência, presente naquelas pessoas que integraram o governo dele, como ele faz questão de dizer, o meu governo. O governo do então presidente Bolsonaro. Então ele vem com uma série de contradições. Ele está aqui na condição de testemunha. Quem mente como testemunha está procedendo em falso testemunho. E falso testemunho, professor Contarato, é cabível, artigo 342, é cabível de prisão. E aqui em flagrante, por falso testemunho. Se o presidente tivesse com essa determinação, ou o relator para pedir a prisão, caberia tranquilamente, porque os números vão se contradizendo ao longo do processo. Veja, eu quero finalizar, presidente, dizendo o seguinte: quando ele disse aqui, e aí eu vou colocar aqui já de forma mais didática, ele disse que não foi demitido em função da operação sem desconto. A demissão dele pelo presidente do PMDB foi feito 6 dias depois de deflagrada a operação sem desconto. Ele disse que não sabia das denúncias, mas é bom lembrar, eu estou aqui com a decisão do Ministério Público, está aqui. A decisão do Ministério Público, que na verdade a decisão na composição do grupo de trabalho, que foi feita em 2019, fruto de várias denúncias, está aqui a composição, senhor Oliveira, consta assento tanto do presidente do INSS quanto do ministro da Previdência. Se o senhor não estava lá, é porque o senhor não foi, não teve interesse, mas estava lá. O seu assento assegurado, está aqui o documento do Ministério Público Federal. Ou seja, é uma informação que não é verdadeira. Lá na frente o senhor diz, por exemplo, referente à adesão em bloco, depois na frente admite 30 mil associados feitos de uma só vez entre os anos de 2021 e 2022. Na medida provisória, o senhor disse que não deu opinião nenhuma, está aqui o documento. Esse documento não foi eu que fabriquei, não. Ministério do Trabalho e Previdência do período que o senhor é ministro. Está aqui, ó, grifado em amarelo. O senhor diz claramente que, em relação à medida provisória, não há vício de inconstitucionalidade que não contraria o interesse público, de modo que não há óbice a sanção do projeto de lei de conversão do PLV. Na medida provisória, PLV, está aqui. E o senhor disse que não teve nenhuma participação
A nota técnica que veio do seu gabinete dizia para o então presidente Bolsonaro não vetar a revogação de mais exigência para evitar que essas entidades continuassem a roubar. Por fim, presidente, são várias contradições. O meu tempo finalizou, mas é lamentável que nós acompanhamos aqui, e eu quero finalizar dizendo que nós vamos estar aqui com uma investigação apurada, forte e sem seletividade. Obrigado. Investigação seletiva e parcial, ela é a perpetuação do crime, e isso nós não vamos admitir aqui nesta comissão, presidente. Muito obrigada. Muito obrigado, senadora Eli.